Paz, irmãos, quero hoje deixar mais uma semente para a sua vida e hoje eu quero abarcar um tema que é bastante interessante, eu creio que vai fazer muita empatia com a sua vida. Se você não passou por essa situação que nós vamos narrar aqui hoje, certamente você vai passar. E quando passar, vai ser muito importante esse conhecimento, essa bagagem, esse conteúdo que hoje está lhe sendo transmitido. Eu queria informar inicialmente que as entidades, segundo a doutrina satânica, vamos separar bem as coisas aqui, as entidades diabólicas, elas também se alimentam, elas precisam se nutrir de alguma fonte de energia, uma vez que a própria entidade, ela também produz energia. A gente observa na Bíblia, por exemplo, quando há aquele confronto espiritual, aquele embate, aquela batalha espiritual, cujo palco é o Antigo Egito, onde Moisés vai enfrentar Faraó, o cajado de Arão, pelo poder de Deus, se transforma numa serpente. Mas os magos, os bruxos, os feiticeiros daquela época também conseguem a mesma proeza, ou seja, eles replicam o mesmo efeito. Ou seja, os principados, os espíritos territoriais que atuavam naquela região do Egito, drenam seus poderes através daqueles magos, daqueles bruxos, daqueles feiticeiros, e produzem, replicam o mesmo efeito. Ou seja, a madeira é transformada num ser vivo, num ser orgânico. Ou seja, o demônio ele tem o poder de transmutar a matéria, de alterar a matéria. Isso recai sobre o princípio de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então houve uma transformação da matéria. As entidades podem fazer essa transformação. O que eles não podem fazer é criar algo do nada. Isso é só Deus que faz. Isso é um atributo exclusivo, divino, do Criador de todas as coisas. Fazer algo do nada absoluto. Agora, os demônios, eles podem fazer essa mutação de matéria, né? Podem transformar energia em matéria, materializar coisas, alterar formas, e, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, nós observamos que já que essas entidades produzem essa energia e manipulam a energia, eles também precisam de uma fonte de energia, né? Então eles vão se alimentar do medo, né? Do seu medo, as descargas adrenérgicas que você produz no seu corpo, emitem sinais eletromagnéticos que eles se alimentam, eles podem manipular a sua forma de pensar. Então o demônio não pode ler o seu pensamento, mas ele pode fazer uma leitura do seu estado de espírito. O nosso cérebro, né, hoje, através de uma ressonância magnética, é possível saber se a pessoa está deprimida, se a pessoa está angustiada, porque você vai ver partes do cérebro que estão mais estimuladas do que outras, né? Uma vez que o nosso cérebro é uma grande usina elétrica e todos os nossos pensamentos, palavras, ações, reações são produtos, né, dessas descargas eletroquímicas que ocorrem no interior do córtex cerebral. Então essas entidades, elas fazem essa leitura, né, com um equipamento de análise, né, eletromagnética. Então eles conseguem fazer essa leitura e perceber se você está triste, se você está angustiado, se você está com raiva, se você está introspectivo. Então eles conseguem fazer a leitura do seu estado de espírito, né? E eles podem influenciar nisso, mediante, é claro, uma legalidade que você dá. Então eles podem causar angústia, podem causar depressão, podem causar opressão, podem despertar ira, podem despertar ciúmes, inveja, desde que, evidente, haja esteio para isso dentro do seu coração, haja pecado para isso, né? Haja um hospedeiro para que ele possa agir, haja circunstâncias favoráveis para que ele possa agir. Então essas entidades, elas se alimentam do seu medo, se alimentam da sua energia térmica, né, mediante, claro, sempre aí pautado numa legalidade. O demônio não pode se aproximar de um filho de Deus genuíno, consagrado, santo. Ao contrário, quando o filho de Deus chega, os demônios se afastam, porque a luz prevalece sobre as trevas. Mas alguém que está vulnerável, que está no pecado, que está num pecado consciente, que está afastado de Deus, é evidente que essa pessoa vai estar vulnerável. Então ele se alimenta da energia térmica, é comum que a pessoa sinta frio, que ele suga essa energia, e ele também se alimenta, segundo os grandes principados, segundo a doutrina satânica, eles se alimentam de energia da terra, energia das águas, energia das plantas. Então existe um principado cujo nome é Leviatã. Né? Segundo a doutrina satânica, haviam 12 príncipes no céu. Isso aqui é doutrina satânica, tá? Não tem esteio bíblico, estou apenas fazendo aqui uma alegoria para poder chegar no tema que eu quero. E haviam 12 príncipes no céu. Satanás então faz a rebelião
ele arrasta 4 grandes príncipes com ele. Satanás então se torna uma espécie de presidente do inferno. Abaixo dele 4 grandes príncipes: Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Forma uma sigla Baal, que na verdade não é o nome de um demônio, segundo o satanismo, mas uma sigla que se reporta aos 4 grandes príncipes do inferno: Belzebu, Asmodeu, Astarote e Leviatã. Todos esses você vai encontrar na Bíblia, exceto o Asmodeu. Asmodeu é um termo hebraico que significa aquele que faz perecer. Ele vai estar no livro apócrifo de Tobias. Então essas entidades, quando o cristianismo estava todo agrupado no mesmo local, essas entidades cercavam aquela mesma localidade. Quando houve a expansão do cristianismo pelo globo terrestre, essas entidades então tiveram que se dividir e aí estabeleceu espíritos territoriais, continentais e alguns até abrangendo países, nações. Sobre o Brasil, segundo a doutrina satânica, estaria uma entidade chamada Leviatã. Aí você diz, puxa, mas será que Leviatã é um demônio de verdade? Leviatã é citado na Bíblia, em Jó, capítulo 41, há uma descrição minuciosa, detalhada de Leviatã. Se quiser as características desse principado, vai estar em Jó, capítulo 41. Eu vou ler alguns trechos apenas. 41:19. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e a sua boca sai chama. E lá mais adiante, no versículo 31, as profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Versículo 33, na terra não há coisa que lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Quem é o filho da soberba? Aquele que serve ao diabo, né? Aquele que tem inveja, que tem soberba, que tem altivez, ou seja, que alimenta o diabo com o seu pecado. Então ele é rei, ele governa, ele domina aquele que está sujeito ao pecado, né? Mediante essa legalidade. Por isso que ele é rei sobre os filhos da soberba, aqueles que estão afastados de Deus. Deus, ele reporta para a gente o que é humildade, santidade, perdão, arrependimento, que é o oposto, que é antagônico, né, à soberba. Então essa entidade Leviatã também é citada pelo profeta Isaías 27:1, que na verdade vem chancelar a autenticidade, né, a legitimidade dessa entidade. Então Leviatã é uma entidade real porque ela foi citada por um profeta. O profeta é o Nabi, é o anunciador da vontade de Deus. Então é aquele que fala em nome de Deus. Então tem a chancela de Deus, tem a marca de Deus, valida então a questão de estamos falando de uma entidade real, né, no caso aqui Leviatã. Então essa entidade, segundo o satanismo, estaria sobre o Brasil, né? E o satanismo ele se pauta em várias vertentes, né? Então, por exemplo, tem a questão da numerologia cabalística. O número 9 para o satanismo é uma grande representação, é uma síntese do 666, 6 mais 6 mais 6, produto 18, 8 com 9. É o horário da morte de Cristo na cruz, hora nona pelo calendário judaico, né? Ele foi crucificado na hora sexta, que equivale ao nosso horário de meio-dia. Teve vitória na cruz na hora nona, que equivale ao nosso horário de 3 horas da tarde. Então, hora nona, a hora que fizeram Deus sangrar. Então, marcaram ali, pontuaram. Satanás recebe 9 pedras, lá em Ezequiel 28. Então, esse 9 tem uma grande abrangência simbólica dentro do satanismo. E eles fazem um efeito espelho, né? Então, 3 da tarde, 3 da madrugada, é o ápice das cerimônias satânicas. Até muito bem pontuado em filmes até, né? Isso no meio esotérico, no meio ocultista é bastante conhecida essa questão. E se você for um bom observador, filmes como Horror Amityville, como O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, teve um mais recente aí também que aparece essa questão das 3 da manhã como sendo um horário do diabo, um horário do demônio, que é o antagônico, né? É um efeito espelho. Jesus tem vitória às 3 da tarde, às 3 da madrugada, então Satanás faz o efeito espelho e acaba fazendo novos derramamentos de sangue, o horário dos rituais, o horário do sacrifício e tudo mais, pela doutrina satânica. Então, essa entidade Leviatã, dentro de todo esse simbolismo, ele estaria no Brasil, está ligado às águas, né? É o dragão do mar, é a serpente marinha. Os nossos deuses brasileiros também estão ligados às águas, Iara, Aparecida, Iemanjá, não por acaso, né? E a gente observa que, segundo o satanismo, a toca dessa serpente, né, seria no nosso estado do Amazonas, seria na floresta amazônica, ele retiraria a sua energia da floresta. Era interpretado pelos povos antigos que entidades habitavam florestas, desertos, né?
E então a floresta, segundo o satanismo, a floresta amazônica especificamente aqui no Brasil, seria um local de alimento de Leviatã, um local de refúgio, um local onde ele repõe as suas forças, um local onde seria o seu hospedeiro, a sua toca. Claro que o seu principal ponto de atuação vai ser Brasília, né, que é o principal centro de poder do Brasil, etc. e tal. Mas onde ele repõe as suas forças, onde ele se repara, vai ser ali no Amazonas, tirando energia da floresta. Seria isso que eles acreditam. E é curioso que Manaus é a terra também da anaconda, né, que é a maior serpente conhecida do planeta, né. E é curioso também que eu tenho observado muitas bandas, às vezes gravam, né, os seus CDs naquela região, né, e consagram aquilo ali para Leviatã, porque é o principado do Brasil, e sempre acabam deixando um registro, uma marca subliminar, né, nos seus discos, nos seus CDs, e isso é uma coisa que tem ocorrido também. Então tem muita coisa que ocorre no mundo espiritual. Então as entidades se alimentam dessas fontes de energia, no caso da energia das águas, energia das florestas, energia da terra. Por isso tem aquela coisa dos 4 elementos, né, que os esotéricos, os alquimistas falavam tanto na antiguidade. E essas entidades se alimentam disso, inclusive do pecado humano, evidentemente, da sua própria energia. Agora, a gente parar para pensar, existe também outro tipo de vampirismo de energia, né? Outro tipo de vampirismo. O Evangelho precisa ser pregado, não é verdade? Precisa ser pregado. E a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, precisa que haja pessoas enviadas, né, para pregar ao mundo que não conhece a Jesus, para que eles creiam, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados. Então, o que o diabo faz para impedir isso? Ele vai procurar causar em nosso meio divisão, contaminação, né, enfraquecimento das forças, né, que são opositoras a ele, né? Então, se ele não pode vencer a força, ele divide, ele fraciona o exército de Deus. E a gente começa a observar isso no nosso meio. Hoje, o crente ele critica bastante o católico, né? O católico é idólatra, o católico vê santo, tem terço, tem novena, tem vela. Mas, gente, esse sincretismo está entrando no nosso meio. Então o católico às vezes vai na igreja católica, mas ele frequenta o centro espírita, ele vai na igreja católica, mas ele procura um cartomante, né? E ele não se sente mal com isso, né? Porque o sistema religioso não condena isso de maneira frontal, né? E aí quando a gente faz um paralelo para a igreja evangélica, é importante pontuar que nós observamos que estamos absorvendo o mesmo tipo de sincretismo. Então existe idolatria no nosso meio também, idolatria de pessoas, idolatria de pastores, idolatria de líderes, idolatria de levitas, de cantores que viraram artistas gospel, né? Tem até bonequinho aí, que tem artista, tem bonequinho. Então a gente começa a observar essa idolatria entrando no nosso meio também, da mesma maneira, está idolatrando também, descentralizando a pessoa de Jesus. Nós observamos também no nosso meio essa questão dos amuletos, nos talismãs, né? Então as pessoas se apegam, porque o católico tem o objeto na casa, porque o espírita tem o patuá lá, o macumbeiro tem o patuá, mas está entrando isso no nosso meio também. Você vai e compra o martelo da justiça, compra um martelinho lá por, sei lá, 150 reais, R$1.000, acho que era R$1.000 que eu vi, R$1.000 um martelinho. Né? E aí você compra e acha que aquele martelinho ali, ungido, consagrado, né, vai trazer para você a paz, a vida, a vitória e tudo mais. Mas aí você está idolatrando um objeto. E é pior, você não está nem idolatrando um objeto que é semelhante ao ser humano, está idolatrando um martelo, idolatra uma caneta, tem a caneta de Jesus para você fazer provas, tem a pílula de Cristo que vai deixar para você curado de todas as enfermidades, né? Tem a unção da mula de Balaão que você pendura. Você quer ver um anjo? Você nunca viu um anjo na vida? A mula de Balaão viu um anjo. Aí você pega, compra 4 ferraduras ungidas, consagradas, e você vai ter a unção da mula. Ou seja, seus olhos vão ser abertos a ver os anjos. Então a gente vê coisas assim bizarras em nosso meio, e as pessoas estão absorvendo isso. E compra toalha ungida, e martelo consagrado, e a pedra que matou Golias, a corda que amarra Satanás, a vassoura que vai varrer o diabo da vida. Então a gente começa a observar uma parafernália, né, em nosso meio, nas prateleiras, são talismãs.
nós, da mesma maneira, são amuletos, são objetos de idolatria, né? A pessoa idolatra porque eu tenho que ter aquilo, eu preciso ter aquilo, né? Então nós estamos novamente descentralizando, nós estamos enfraquecendo a força, né? Enfraquecendo a força do amor, a força do poder que é em Cristo, que é nele a nossa confiança, não nas coisas, não nos objetos, né? Então estão vendendo essa imagem triunfalista ali. Então, além dessa contaminação, existe um outro tipo de vampirismo em nosso meio. Outro tipo de vampirismo. Quero pontuar isso aqui. 1 Timóteo, né, vai nos colocar uma questão bastante interessante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma coisa, alguma outra doutrina, que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, que é diferente da soberba, né? É soberbo. Lembra do Leviatã? Ele é rei sobre aqueles, são os filhos da soberba. Então aqui, se alguém ensina alguma outra coisa, alguma doutrina que não estão compatíveis, né, com as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, com os ensinamentos que o Mestre nos passou, né, com a doutrina que é segundo a piedade, segundo o amor, segundo a compaixão, é soberbo. Se alguém ensinar algo contrário a isso, é soberbo. Se é soberbo, é filho da soberba. E filho da soberba, Leviatã impera. Os demônios controlam essa pessoa. Os demônios dominam essa pessoa. E se você segue essa pessoa, você está sendo controlado por uma entidade diabólica. Porque essa entidade controla aquela pessoa te controla e está fazendo uma marionete aí, né? O demônio controla uma marionete, a marionete te distrai. Né? Ela te entretém e ela te leva para um caminho que não é o caminho da verdade. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitos, invejas. Ou seja, essa soberba promove entre nós uma fogueira de vaidades, inveja. Aquele ministério é mais ungido que o meu, aquele ali é mais famoso que eu, porque agora eu quero ser mais poderoso que ele, porque eu quero ter um cargo melhor, porque agora eu não quero mais ser apóstolo, eu quero ser patriarca, eu quero ser querubim, eu quero ser vice-deus. As pessoas começam a ter essa fogueira de vaidade no nosso meio, que só traz divisão, que só traz inveja, que só traz destruição. Cuidado com isso, meu irmão, não deixe essa semente entrar no teu coração. E aí continua. Contendas de homens corruptos. Quem que vai ter a contenda? Homem corrupto. Porque a contenda quase sempre é por dinheiro, por poder e por fama. É por isso que as pessoas contendem, é por isso que tem as guerras, né? É dinheiro, poder e fama, essa tríade, né? Que é o oposto da Santíssima Trindade de Deus, né? Então essa tríade, que é uma tríade diabólica, né? Então as pessoas vão contender por corrupção, porque querem mais dinheiro, querem mais poder, querem mais fama, querem mais prestígio, querem um glamour, querem a glória que é só dele. E estão trazendo essa glória para homens, né? Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Piedade seja causa de ganho. Está falando de quem aqui? Está falando aqui de profissionais da fé, de mercadores da fé. Então se afasta desses mercadores da fé. Se você vê alguém soberbo demais, que é muito eu, meu ministério, minha igreja, quando eu orar, quando eu fizer, porque aqui tem a solução, porque só aqui se afasta. Essa pessoa é soberba, essa pessoa é orgulhosa, essa pessoa está servindo a um propósito demoníaco, diabólico, e vai te afastar do princípio de Deus. Que aí você vai acabar idolatrando aquela pessoa, e dependendo dos objetos que aquela pessoa te vender, e você tem que depender de Deus, tem que depender da palavra de Deus. Então ouça a voz dos verdadeiros profetas, que vão falar com você em amor, que vão falar com você em piedade, né? Paulo também coloca uma outra pontua, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, que se diz irmão, ele está maquiado, ele está até na igreja, ele frequenta, ele pode até ter nascido na igreja, mas ele nunca se converteu. Eu conheço um monte de cristãos sem Cristo, um monte de gente que passou 30 anos na igreja e olha, Daniel, me converti há 6 meses. Porque teve um encontro verdadeiro com Deus. Estava tão cauterizado por esse sincretismo, por essa doutrina, né, que é afastado dos preceitos de Deus, que a mente estava cauterizada e acordou. Então, dizendo-se irmão, for devasso,
avarento, pessoa munheca, né? Deus ele diz para a gente partilhar as coisas, né? Então se você é avarento, o avarento não entra no reino de Deus, sabia disso? Né? Ou idólatra, existem muitas maneiras de idolatrar. Você pode idolatrar o dinheiro, idolatrar a fama, idolatrar prestígio, idolatrar objetos, tem muitas maneiras de idolatria, viu? Né? Ou maldizente, aquele que fala mal de todo mundo, aquela pessoa rancorosa, está cheia de amargura no coração, invejosa. Normalmente a pessoa, ela detona outra pessoa, ela fala mal de outra pessoa, porque você falar de uma atitude é uma coisa, quando você se reporta a pessoa é outra coisa. Isso caracteriza que existe inveja no coração. Então se alguém fala mal de você, pode ser que aquela pessoa está te invejando. Ela queria ser você, ela queria ter o que você tem, ela queria chegar onde você chegou. Só que ela não tem capacidade, como ela não quer lutar para isso, então é mais fácil ela te criticar, né? Mais fácil criticar. Maldizente, ou beberrão, ou roubador. E olha que roubador tem muitas maneiras de roubar, hein? Como é que o ladrão te rouba? Ele te ameaça com um revólver, se você não der o dinheiro, eu te mato. E se o pastor pega e falar para você, se você não me der o dinheiro, eu vou te dar uma maldição. Se você não der o dinheiro, você não vai ter uma recompensa. É a mesma coisa, está roubando mesmo, está usando de um subterfúgio para subtrair. Com tal, nem ainda com mais. Ou seja, você nem senta à mesa com um cara desse. Nem senta à mesa com um cara desse. Então é importante, presta atenção nisso, querido. Isso aí vai trazer um divisor de águas na sua vida. E esse divisor de águas, ele tem que ser pontuado em princípios bíblicos. Pegar um outro texto. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Parece aqui que Deus foi cruel, que Deus foi injusto, que Deus matou Uzá pelo simples fato dos bois tropeçarem e tentaram parar a arca. Mas o que aconteceu de fato? Ele não podia tocar a arca. Quem podia tocar a arca eram só os sacerdotes. Não era os levitas, não era essa maneira de transportar a arca, não era com bois. Né? Haviam varões ali e haviam pessoas credenciadas por Deus, autorizadas por Deus, direcionadas por Deus para carregar a arca. Havia uma maneira correta de conduzir a palavra de Deus. Há uma maneira correta de você conduzir a vontade de Deus. E hoje, ao contrário de que muitas pessoas te ensinam, o povo tem perecido, não é por causa do diabo. Hoje em dia tudo é o diabo, né? O diabo fez isso, o diabo fez aquilo. A gente perece pela falta de conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade, Oséias 4:6, né? Agora olha uma coisa. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Então não havia sacerdote que o ensinasse e sem lei. Os sacerdotes evidentemente existiam, mas não tinha ninguém capaz de ensinar o povo. Então eles estavam sem Deus, afastados de Deus. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Pontua bem essa questão aqui. Versículo 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda a sua angústia. Por quê? Eles estavam afastados de Deus. Então hoje você vai perecer, querido. Não é pelo fato de o demônio estar presente na sua vida. Você perece pelo fato de Deus estar ausente da sua vida. A questão não é então a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. Porque se Deus está na sua vida, o diabo foge. O diabo se afasta. Porque com Deus na sua vida você resiste ao diabo. Porque maior é aquele que está em vós, né, em mim e em você, do que aquele que está no mundo. Não deixe o diabo cauterizar a sua mente e inverter essa polaridade, como ele fez com a geração de Moisés, que acreditou que eles eram pequenos como gafanhotos, o inimigo era gigante. O inimigo ele tenta parecer grande, o inimigo tenta inflar, sabe o sapo quando ele quer fazer presença? Até o meu gato eu vejo, quando ele quer botar pinta assim, assustar o outro gato, ele fica de lado, né? Para parecer que ele é maior, mas ele continua sendo magrinho do mesmo jeito, fininho, né? Passa pelo portão ali, né? Então é uma maneira do diabo querer mostrar maior para você, mas ele não é maior. O diabo ele é mais oportunista do que poderoso. Ele vai esperar oportunidades para tocar a sua vida, para atacar a sua vida. Então fuja dessas pessoas que são maldizentes, se afasta dos profissionais
mais da fé, se aproxima de Deus, não fica preocupado o tempo todo com demônios, se preocupa em conhecer a palavra, em ter uma vida santa, em buscar as vertentes de Deus. E existe uma outra questão também, que a gente tem observado, existem vampiros de energia, né? Não é só o diabo que chupina a sua energia, não. Né? Existem às vezes pessoas, né? Pessoas, eu entendo que as pessoas estão carentes. Eu vou citar um exemplo. Muitas vezes, andando pro shopping, coisa e tal, eu já encontrei com o Tatena, já encontrei com o Marcelo Rezende, o Rodrigo Faro, Luciano Huck, Romário, uma vez até no Rio de Janeiro, o Jonatas Faro, que é um amigo pessoal nosso, uma vez foi jantar junto conosco, a gente estava sentado numa mesa, enfim, e ninguém abordou, ninguém incomodou, e todas as vezes que eu vi pessoas conhecidas em shopping, eu nunca vi ninguém abordando, ninguém tietando, nunca tinha nada disso. Mas é interessante que no meio gospel a gente vê isso, né? Às vezes eu estou com a minha família, eu estou sentado com a minha esposa na mesa, a gente está tomando um café, estou com meu filho ali, tem gente que chega, meu irmão, a gente precisa ter exemplo, o cristão tem que ser um exemplo, o cristão tem que ser um modelo, inclusive na educação. Então as pessoas simplesmente não têm bom dia, boa tarde, posso me sentar, como que você está, Daniel? Não tem, a pessoa senta na mesa e começa a contar. Então, Daniel, é o seguinte, quando eu nasci, olha o que aconteceu, eu fui consagrada na macumba, meu bisavô era maçom, o meu pai que tentou matar minha mãe, e aí eu estou na igreja e o pastor não liga para mim, e começa a contar uma história enorme, como se eu tivesse todas as respostas, né? E a gente está muito acostumado a esses talismãs, a esses oráculos aí. A resposta vem de Deus, a resposta vem na oração que você vai ter, a resposta vem pelo conhecimento. A gente quer tudo mastigado, a gente quer tudo pronto. Eu procuro ouvir as pessoas, procuro tratar bem todo mundo, afinal de contas são seres humanos, são pessoas que são angustiadas, né, que estão passando por problemas, por dificuldades, quem sou eu para julgar? Mas aqui fica um toque, né? Pelo menos seja educado, não só comigo, mas qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. O cristão, ele tem que ser um modelo para as pessoas, tem que ser uma referência. Então chega ali, meu irmão, dá licença, você pode falar comigo agora? Poxa, que bom, que bênção que eu pude encontrá-lo aqui. Eu queria compartilhar uma coisa. Olha, eu vou ter um prazer em te ouvir. Né? Mas essa abordagem incisiva, né, ela chega a ser perturbadora, né? Porque eu estou com a minha família, com meu filho, a pessoa vem, não tem nada e quer uma resposta imediata. Você fala, meu irmão, eu preciso orar, eu preciso conhecer melhor a sua história, eu preciso conhecer o outro lado. Você tem pastor? Eu tenho, mas meu pastor não liga para mim. Então por que você está lá? Né? O pastor não liga para você, por que você está lá? Por que você está ali ajudando aquele ministério, se aquele ministério não te ajuda? Aí a ovelha, ela tem direitos e deveres. Quando você pratica e exercita os seus deveres na igreja, participa dos cultos, participa dos jejuns, das vigílias, das atividades da igreja, você oferta, você semeia naquele ministério, você tem o direito de colher também, né? Porque onde você semeia, você tem o direito de fazer a colheita, é um princípio espiritual. Então você tem o direito de receber oração, de ser aconselhado, de receber uma visita, de ter um acompanhamento, se tiver uma ajuda financeira. Eu creio que a igreja tem o dever de ajudar as ovelhas que passam por dificuldades financeiras, inclusive, é uma visão que eu sempre tive no meu coração, não com uma cesta básica medíocre, mas com uma compra digna de mercado, ajudar a pagar uma conta de energia elétrica que de repente está sujeito a cortar, né? Imagina, o crente que tem que andar na luz, de repente fica nas trevas na casa, misericórdia, né? Então vai buscar auxílio na sua igreja, buscar auxílio no seu pastor. Acho que se cada líder fizer a sua parte, a gente vai ter menos ovelhas feridas, né? A gente está aplicando muito pouco aquela vertente que Jesus nos ensinou, das 100 ovelhas, e uma se evade, uma foge, e fica 99 e o pastor vai atrás daquela uma. Hoje os pastores não estão muito preocupados, as ovelhas viraram fluxo de caixa, né? Virou entrada e saída, receita e despesa, virou só um número ali na folha contábil, mas olha, vocês são seres humanos, vocês são preciosos para Jesus. A vida, a sua vida, a minha vida, é o maior patrimônio da igreja. Jesus, ele morreu por você, morreu por mim, e quando ele voltar, ele vem buscar pessoas, ele vem buscar coisas, né? Então é importante você ter na sua mente que se você não está sendo ajudado aonde você está, é importante você buscar um local onde você seja acolhido de verdade. E nem sempre eu vou ter condições de lhe dar todas as respostas, porque eu não sei tudo, viu gente? Eu não sei tudo. A Bíblia diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu não sei todas as coisas. E para lhe dar um conselho prudente, e é claro, para os conselhos prudentes é importante na nossa vida, o aconselhamento,
eu preciso conhecer a sua história, eu preciso te ouvir, eu preciso conviver um pouco com você, eu preciso orar por você, eu não vou ter a resposta imediata. E às vezes quando a gente não tem essa resposta imediata, ou quando eu falo, meu irmão, agora eu estou com a minha família, olha, agora eu estou cansado, né? Porque eu sou humano também, às vezes depois de um seminário, imagina, você viaja, às vezes dorme mal, faz um seminário de 10 horas, acaba o seminário, tem um monte de gente que quer falar, eu entendo, eu respeito isso, mas o Daniel não é estrela, não é estrelismo meu, mas é uma limitação humana, eu não consigo falar com todo mundo, né? Eu não consigo responder todos os e-mails e todas as solicitações que chegam até mim, eu faço o melhor que eu posso, de coração, diante de Deus eu falo para vocês, mas eu não consigo. Eu gostaria de poder fazer mais, mas eu faço o melhor que eu posso, mesmo não podendo fazer o melhor, eu faço o melhor que eu posso. Então eu procuro conversar com algumas pessoas, mas chega uma hora que eu não aguento mais. Eu falo, irmão, agora eu não aguento, agora eu não... mas você atendeu fulano, beltrano, ciclano, agora tem que falar comigo. Se não falar comigo, não é espiritual. Né? E aí fica de bico ainda e sai me criticando ainda, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, precisa ter essa educação, precisa ter esse respeito um pelos outros, não resgatar valores, porque isso suga energia, né? Isso suga a energia minha, como suga a sua energia também, né? Então é importante a gente ter esse respeito mútuo. Então, da mesma maneira que o demônio suga energia, às vezes pessoas com atitudes erradas, né? Com motivações erradas também sugam. Então, um conselho que eu dou para você, se alguém se aproximar de você por interesse, olha, não perca seu tempo com essa pessoa. As pessoas têm que se aproximar de você por amor. E amor significa que pode nascer uma amizade por afinidade. Não chegar, olha, é o seguinte, você ser um amigo. Né? Às vezes tem muito interesse por trás. As pessoas estão aculturadas, que na igreja é assim. Na igreja as pessoas pegam, procuro a Deus por quê? Porque Ele vai me dar alguma coisa, que eu vou ser próximo, eu vou ser curado, eu vou ser rico, eu vou ser feliz. E procuram porque querem alguma coisa, ou porque querem buscar uma recompensa, ou buscam a Deus porque temem o castigo. Esses dois vetores estão errados, a motivação está errada, você tem que buscar a Deus por amor. Eu amo a Deus, amor incondicional. Né? É o amor ágape, esse amor que tem que ser pautado na sua vida, fundamental na sua vida. Então se alguém se aproximar de mim, porque tem respeito pelo ministério, porque gosta do Daniel, porque de repente tem uma afinidade, né? Gosta de alguma coisa em comum, claro, eu vou receber de braços abertos, e muitos desses se tornaram meus amigos, amigos de anos, que eu tenho até hoje, graças a Deus por isso. Mas se eu vejo que alguém se aproxima por interesse, porque quer prestígio, quer fama, quer glamour, tem algum interesse escondido, essa pessoa vai vampirizar a minha energia. Né? Porque a motivação dela está errada. Isso serve para a sua vida também. Então, como Paulo disse, se afasta do maldizente, se afasta do avarente, se afasta do roubador, se afasta do falso profeta, seleciona as pessoas que vão estar ao teu redor, esteja ao lado de pessoas que somam com você, com pessoas que vão te estender a mão, não a gente vai apontar o dedo, né? Então isso daí vai fazer que você tenha uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. E para finalizar, quero lembrar que Paulo, que é uma grande referência para nós, Paulo que está seguindo os preceitos de Cristo, Paulo ele fundou as comunidades, ele não recebia dízimo das comunidades, né, mas ele recebia ofertas voluntárias e as comunidades ajudavam Paulo. Porque Paulo, embora não pudesse atender a todo mundo, fazer filas e aconselhamento para todos, ele pregava através das cartas, como eu estou fazendo através dos vídeos, como eu estou fazendo através dos livros, dos estudos postados no nosso site, dos cursos, dos seminários que a gente ministra. Então são ferramentas que nós estamos entregando para você, para que haja um crescimento espiritual. Mas é importante também que você some ao nosso lado, orando por nós, intercedendo pela minha vida, pela minha esposa, pelo nosso filho, né, pelas pessoas que estão próximas a nós, pelo Sérgio que faz o nosso site, pelo André e a Karen que são nossos assessores, pelo Sub que nos ajuda bastante na base, pelo Wilson e a Maiara que tem somado muito ao nosso lado, né, que vocês lembrem de orar por essas pessoas, né, pelo Sérgio Naja que tem colaborado demais com isso, pela Débora que tem ajudado a gente também, por tantas pessoas que são nossos amigos mais próximos, né, o Dourado e Adriano no Rio de Janeiro, o Ramires Pala, são amigos nossos que têm somado, né, que têm agregado para nós e são pessoas parceiros de trincheira. Então peço sua oração não só por mim, mas por todos aqueles que estão à nossa volta, né, pela minha família, meus irmãos, minha mãe, que se lembre de orar por todos nós. E também, quando Deus tocar no seu coração, semeia, investe nesse ministério, investe nessa trincheira, que a gente vai continuar anunciando a verdade. Eu sei que a verdade, ela incomoda. A verdade parece que você anda na contramão, né? Então o verdadeiro profeta, ele vai incomodar.
Jerusalém apedrejou os seus profetas, Jerusalém matou a Cristo, crucificou Jesus, perseguiu os apóstolos. Então isso sempre existiu e sempre vai existir. E eu pago um alto preço em anunciar a verdade na sua vida. Então que você possa somar conosco na intercessão, mas também, se Deus tocar, na manutenção da nossa casa, da nossa vida, né, que haja suprimento do nosso celeiro. Eu quero deixar um versículo para isso. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Paulo está agradecendo por uma oferta que ele recebeu dos filipenses. Ora, tudo me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ou seja, finalmente. Olha, fazia tempo que vocês não lembravam de mim, hein, galera? Puxa, que bom que vocês lembraram de mim agora e mandaram suprimento, mandaram oferta para mim, mandaram suprimento para minha casa. Paulo estava pregando o Evangelho, e é digno que viva do Evangelho, né? Paulo deixou de falar, falou isso também. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, e Deus tem me ensinado isso também. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome. Paulo não era um homem próspero, mas ele deixa claro, olha, eu sei o que é ter fome e eu sei o que é ter fartura. E Deus me deu o privilégio de ter essa experiência. Fartura, grande abundância, eu nunca tive, mas eu já sei o que é passar fome. E quando você passa fome, você nunca deixa comida no prato, você dá valor às coisas que você tem, né? Eu escrevi Filho do Fogo passando fome, muitas vezes para esquecer a fome a gente escrevia. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo padecia necessidade. Talvez se fosse nos dias de hoje, muita gente dizia, ei Paulo, você está com brecha, você está com legalidade, Deus não cuida de você, e tem brecha e o demônio está roubando as tuas coisas, né? Mas não, Paulo estava agradecendo a Deus, em tudo ele dava graça. Olha aqui, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Todas as coisas ele pode, ou seja, ele sabe passar por todas as adversidades. Nem sempre Deus muda as circunstâncias, mas Ele usa as circunstâncias para mudar a sua vida. Então, embora Deus tenha me ensinado isso, eu quero reviver também a sua memória, que quando Deus tocar o seu coração, você também possa lançar semente em nossas vidas, para que haja suprimento nessa trincheira e a gente continue anunciando a verdade que cura, que liberta, que transforma, viu? Espero vocês nos nossos cursos na base, para a gente somar mais, para a gente estar mais perto, estreitando o laço. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.